Eu puxei o título de hoje justamente sobre os tais arquivos do Elon Musk que foram utilizados lá por republicanos para fazer ataques ao Alexandre de Moraes. No entanto, esses arquivos trazem informações que revelam um pouco do crime cometido, um pouco, né? Um pouco que eu digo é porque são poucos trechos que a gente teve acesso, mas a argumentação do Elon Musk de que as decisões não são fundamentadas, de que há censura, etc., elas vão caindo por terra, primeiro pela conduta, né, da prática por parte do próprio Elon Musk, mas pelo conteúdo daquilo que ele está revelando. O conteúdo daquilo que ele revela reforça a ação do judiciário. E acho até que mostra que foi pouco. O judiciário devia ter censurado mais, derrubado mais páginas, que talvez não aconteceria 8 de janeiro. Quem é o Jim Jordan, sobrenome dele. Jim Jordan, a gente chegou a falar bastante dele, porque ele é um republicano bem importante. A gente chegou a falar dele naquela época em que um grupo extremista de republicanos de extrema-direita retiraram o então presidente da Câmara do poder. Né? A primeira vez que membros do próprio partido depõem um presidente da Câmara do seu próprio partido. Né? E naquela época, quem eles queriam que substituísse o Kevin McCarthy era exatamente o Jim Jordan. O Jim Jordan, ele é um deputado republicano de Ohio, é deputado desde 2007, e ele é um fanático, um extremista, é da ala mais conservadora do Partido Republicano. Essa figura aí é um grande aliado do Donald Trump, que, enfim, defendeu com unhas e dentes que a eleição de 2020 foi roubada. Enfim, é uma das grandes figuras do trumpismo dentro da Câmara nos Estados Unidos. E ele preside esse comitê, que é o Comitê Judiciário da Câmara. Foi o que ele ganhou de troféu de, enfim, consolação, né, porque ele não conseguiu ser presidente da Câmara, isso porque ele é tão extremista que no final tinha um grupo de 25 republicanos que não aceitavam o nome dele de jeito nenhum para ser presidente da Câmara. Ele, enfim, fez uma intimação ao Twitter que entregasse qualquer documento que tivesse relação com suposta censura no Brasil. E eles fizeram um grande documento falando sobre censura às redes sociais, corroendo democracias ao redor do mundo, caso do Brasil, no qual eles fazem uma grande defesa de que Alexandre de Moraes e o judiciário brasileiro estariam atacando e corroendo a democracia. Curiosamente, Dai, é interessante, né, essa história toda, porque, como eu disse, Jim Jordan é uma das figuras que mais defendeu que a eleição de 2020 aqui nos Estados Unidos foi roubada. Sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Foi um dos grandes defensores da grande mentira, né? Como chamam aqui nos Estados Unidos essa história toda. E ele vem falar sobre o que vai corroer a democracia ao redor do mundo. Né? Eu acho que muito pelo fato de que eles têm medo de que nos Estados Unidos aconteça o que está acontecendo no Brasil. Porque se hoje Donald Trump tem a força e a popularidade que tem para voltar a disputar uma eleição e tá páreo a páreo com Biden, é só porque os Estados Unidos não teve capacidade de lidar com essa máquina da mentira que as autoridades brasileiras mostram ter. Né? E, claro, eles morrem de medo, porque a extrema-direita aqui nos Estados Unidos opera da mesma forma. Né? Então, eles fizeram esse relatório foi enviado para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que, né, é mais ou menos como se fosse o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, claro, sob o governo Biden, exigindo que o governo tome ações em relação ao que está acontecendo no Brasil. Não vai ter nenhum tipo de ação, o governo Biden não vai entrar nessa história de forma alguma, porque, mais uma vez, o Brasil sendo colocado na lupa que está sendo colocada agora, nesse momento, com essa história dos republicanos liderados pelo Jim Jordan, o único objetivo aqui dos republicanos, é usar essa história para fazer disputa interna nos Estados Unidos sobre fake news, sobre liberdade de expressão, mesmo debate que a gente vê no Brasil, eles querem fazer aqui dentro, claro, durante esse período eleitoral, e quer jogar para o Biden a pecha de ser conivente com a censura. Uma espuma que não tem consistência nenhuma, ela serve apenas como uma falsa fumaça para um fogo que não existe, que é essa acusação de censura, de autoritarismo, de atropelo das leis brasileiras, supostamente cometida pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente está num mundo, Daiane, que os fatos valem muito menos do que o que se conta sobre eles. Isso já existia e acho que hoje isso hoje está mais exacerbado, agravado. Então, até o STF, na nota que divulgou sobre esse assunto, o STF disse que, comparando, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou o mandado. Ou então, o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta e não a decisão que fundamentou o bloqueio. Eles pegaram os ofícios que determinam a restrição de alguns perfis
notadamente pessoas que praticaram desinformação durante amplo período. Essas decisões do STF são tardias. Na publicação em que volta a agredir o ministro Alexandre de Moraes, o bilionário Elon Musk citou alguns dos supostamente injustiçados, perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais e deu o nome do Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, o neto do ditador Figueiredo, né, Rodrigo Constantino, ou seja, personagens, Daiane, que de longa data já estão envolvidos com a disseminação, com a mentira, com a divulgação intencional de informações distorcidas para manipular a opinião pública acerca de um fato. Documentos revelam mais os crimes, né, dos envolvidos aí, os que tiveram suas páginas, por exemplo, banidas. Aí, por exemplo, tem uma das petições aqui que trata sobre o Alan dos Santos, né, que teve a sua página devolvida, depois retirada, né? Teve um momento que ele voltou a conta. Ser dourado. Aí está aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Diz aqui, trata-se de procedimento iniciado a partir de informação encaminhada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que versa sobre divulgação pública do número de telefone celular do presidente dessa Corte Superior, ministro Alexandre de Moraes, e que resultou no recebimento de diversas ligações e mensagens de cunho ofensivo e ameaçador, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e de sua família. As ligações em questão, que somaram centenas, foram recebidas por meio de ligações telefônicas e do aplicativo de mensagem WhatsApp. Paralelamente, a ação aqui tal do TSE informa a localização de vídeo publicado pelo blogueiro foragido, Alan dos Santos, em que, a par de atacar Sua Excelência por diversas vezes com palavras agressivas e de ordem, realiza uma ligação telefônica para o ministro Alexandre de Moraes, deixando aparecer os correspondentes números em diversas oportunidades. Então, o Alan dos Santos, além de divulgar o número do Alexandre de Moraes, divulgava a localização e ameaçava o ministro e a sua família. Se isso não era necessário, né? Você imagina, você tem uma turba, você tem uma série de seguidores, em que você diz, vai lá e faça isso, porque era isso que ele dizia, né? Vai lá, o ministro tem que apanhar, tem que botar a cabeça dele na praça, era isso que eles faziam durante todo aquele momento. E aí divulga a localização e número, e se isso não representa ameaça, nos Estados Unidos, aqui também né? Não tem muita diferença, né, Aquiles? Daiane, é um crime gravíssimo, né? Você expor dessa magnitude aí os dados do ministro, a integridade de um presidente da Suprema Corte, e achar que vai ficar por isso mesmo, né? É a agressão mais fraquinha. Essa é a agressão mais fraca. Você tem atos efetivamente terroristas que foram praticados. A gente teve aqui um atentado à bomba.